Meus caros, vivam! Eu hoje vou falar-vos um pouco sobre as alterações climáticas. Não é alterações bimbáticas, como eu lhe costumo chamar. Não, não. É mesmo as alterações climáticas. Reparem que me chamo um negacionista. Eu que sou o maior positivista, o maior afirmativista das alterações climáticas, pois toda a gente sabe que o clima nunca fez outra coisa senão alterar, desde o princípio dos tempos. Agora dizem que está um calor realmente inacreditável, que nunca estiveram temperaturas destas. Eu vou-vos mostrar aqui uma imagenzinha, e não foi criada pela inteligência artificial, foi criada por seres humanos, do que era o clima da Terra no seu início, nos primeiros milhões de anos. Ora, prestem atenção, porque era isto mesmo que está aqui, querem ver? Ora, é isto mesmo que vocês aqui veem. Isto era provavelmente o clima da Terra, não podemos medir, não havia termómetros na altura, foram inventados por Torricelli no século XVIII, e portanto só há medições nos últimos 60 anos, fiáveis a nível de satélite, só nos últimos 50 anos provavelmente. Portanto, nós não saberemos nunca qual era a temperatura da Terra há 60 anos atrás, nem sequer havia termómetros fiáveis, havia meia dúzia deles, e hoje há milhões, portanto não é impossível fazer qualquer tipo de comparação. Mas isso não interessa, porque eu nunca neguei que as alterações climáticas existissem, sempre existiram. Vejam o que está aqui, imaginem qual era a temperatura do planeta nesta altura, muito antes até dos dinossauros, os primeiros milhões de anos da Terra. Portanto, e já agora vou-vos mostrar também uma outra imagem que é o oposto desta, querem ver? Ora, como veem, trata-se de um glaciar. Um glaciar que nos remete para uma idade diferente daquela que temos hoje, daquela que vivemos hoje. Remete-nos para a idade do gelo. Mas não há só uma idade do gelo, tanto quanto nós sabemos, dos últimos 300 mil anos. Já expliquei isto em vídeos anteriores, mas para quem não ouviu, nos últimos 300 mil anos, que são os dados que nós podemos recolher ainda, com perfurações feitas no Ártico, aqueles tubos de gelo que vão até ao mar, cá embaixo é água, dá-nos cerca de 300 mil anos de captura da atmosfera no gelo. A neve, o gelo, conforme se vai formando, vai capturando tudo quanto há na atmosfera e permite-nos saber, conhecer como é que era a composição da atmosfera nos últimos 300 mil. Mais para trás não temos nada. Tudo o que vos disserem anterior a 300 mil anos é mentira, porque não conseguimos ter nada que nos diga coisa nenhuma, não estava cá ninguém para contar a história e não temos nenhuma evidência, a não ser nos troncos de algumas árvores petrificadas ou em algumas rochas. Algumas evidências geológicas, mesmo assim, são muito... não são firmes, digamos, não temos a certeza absoluta do que se passou. O que temos a certeza absoluta que se passou foi que, nos últimos 300 mil anos, houve quase sempre este padrão. 100 mil anos de muito gelo, era glaciar, e depois 10 mil anos de calor. Não me perguntem porquê, mas nem a mim, nem a ninguém, porque ninguém sabe. Há várias hipóteses, não há nenhuma teoria, porque uma teoria quer uma confirmação, e não há confirmação, não há nenhuma justificação para isto. Uns dizem que é por causa da inclinação do eixo da Terra que vai mudando ao longo das várias voltas de translação do Sol. O Sol também está sempre em movimento, não está parado, como nos ensinaram na escola. Isto está tudo a andar, o Sol também, a uma velocidade brutal, e nós à volta do Sol. E a nossa órbita nunca é a mesma, é sempre, cada vez que se faz uma órbita diferente da anterior. E, portanto, há quem diga que há ciclos, como também há ciclos solares, há ciclos de revolução do nosso planeta em torno do Sol. E que de 100 mil em 100 mil anos, ainda não se percebeu exatamente porquê, vem um gelo brutal e depois, ao fim de 100 mil anos, vem o tempo quente. Ninguém sabe exatamente porquê. Se alguém vos disser que sabe porquê, também está a mentir. Agora, nós estamos no terceiro tempo quente desde que os tubos de gelo nos mostram esta evidência. Como vos disse, mais para trás não podemos saber o que se passou e o futuro a Deus pertence, para quem acredita. Portanto, nós só sabemos o que se passa hoje, o que se passou em termos de temperatura nos últimos 40, 50 anos, minimamente fiável, e é preciso saber a que temperatura nos estamos a referir, se é a temperatura do solo, se é a temperatura da atmosfera ao nível do solo, se é 1 metro de altura, se é 10, se é 20. Também não explicam isso, porque a temperatura
da atmosfera também está sempre a alterar conforme a altitude. Ao nível do Sol é uma coisa, e se for a 2.000 metros de altitude é outra completamente diferente, muito mais fria, e se for a 11.000, que é a altitude a que viajam os aviões, então estamos a falar de 50 graus negativos, 60 graus negativos. Também não vos explicam isso, só falam da temperatura, e a temperatura, segundo vos dizem, é ao nível do Sol. Mas está errado. Agora, os satélites mostram que ela é tomada, digamos, a 1 metro de altitude, portanto não é exatamente ao nível do Sol, porque o próprio Sol também irradia, e a 1 metro de altitude considera-se que é mais ou menos uma temperatura que se pode considerar fiável. Seja como for, o que eu vos quero dizer é que nós estamos na terceira onda de calor desde que há registros que se possam considerar como verdadeiros, os tais tirados do gelo. Portanto, não sabemos nada para trás, não sabemos o que se passou há milhões de anos, não sabemos nada disso, mas sabemos que neste momento é assim, e nos últimos 300.000 anos, que é um minuto na vida da Terra, né? Nem isso, este planeta tem 4.500 milhões de anos, eu repito, 4.500 milhões, não é 4 milhões. Atenção aos jornalecos ou pinecos que não sabem distinguir entre 5.000, 5 milhões e 5.000 milhões. Para eles é tudo igual, fugiram da matemática como o diabo da cruz e agora temos o que temos. Bom, nós não. Nós os que estudamos alguma coisa dos números, sabemos que é tudo completamente diferente. Então, a idade da Terra estima-se, também não estava cá ninguém para começar a contar, estima-se em 4,5 mil milhões de anos. 300.000 não é nada, é 1/3 de 1 milhão. Imaginem, de 4.500 estamos a falar de 1/3 de 1. Portanto, é uma amostra mínima. Olha, parece as amostras das sondagens da TVI, do Tracking Poll, do Bonavides, que é como eu chamo do Pancrácio das Prevides, que espero que esteja melhor, foi para o hospital, esteve 18 horas no SNS e porque o conheciam, porque se não desta hora lá estava. Bom, espero que esteja bom de saúde, que é para ver o Chega cada vez mais forte, ele que é um dos maiores anti-chegas que há nas televisões. E, voltando ao início, estamos talvez no final, aliás, já ultrapassámos, há quem diga, os 10.000 anos, até já ultrapassámos os 12. E há quem diga que até ultrapassámos mesmo os 14.000 anos de calor. Ou seja, realmente esta idade do calor, entre idades glaciares, em que a humanidade não resiste, não vai resistir à próxima idade glaciar, digamos que, porque a civilização vai-se embora, não é? Sem energia, não é o problema do frio, é que não há energia, não há eletricidade, não há calor, não há habitações, ficamos com 3 km ou 2 km de gelo acima da nossa cabeça, não há quem resista. Mas há quem diga, portanto, que este tempo de calor está a ser maior do que os anteriores, pelos tais tubos de gelo que temos visto, que já falámos. E ainda bem, meus caros, e ainda bem, porque senão já não existíamos há 2.000 anos, porque se já estamos com 12.000, já estamos com 2.000 a mais do padrão anterior. Se estamos com 14.000, estamos com 4.000 a mais do que o padrão anterior. Quer isto dizer que, graças a Deus, ou quem vocês quiserem, ainda há tempo quente. Pois a humanidade louca e woke, ou seja, louca, a fim da força, quer acabar com este tempo de calor. Ou seja, está a chamar outra vez a era glaciar, em que todos vamos morrer. O que eu chamo-lhe escardume, o que esta escardoida ou este escardume querem é que acabe o calor. Mas acabar o calor, acaba-se a vida. A vida humana e a maior parte da vida animal e vegetal, praticamente toda. Debaixo de 3 km de gelo não há plantas que resistam, não há animais que resistam. Portanto, o que estes querem é isto. Reparem, depois falam no Polo Norte que está a derreter e os glaciares que estão a derreter e os icebergs que estão a partir. Meus caros, os icebergs já não deviam existir. Os glaciares já não deviam existir. São resquícios da última era do gelo. Ninguém vos explica isto. Nós estamos com 12.000, 14.000. É natural que eles estejam a derreter, porque eles já nem sequer deviam existir. Já devia estar tudo desfeito em água. E depois, na próxima era glaciar, volta outra vez a congelar tudo. O Polo Norte, o Polo Sul, o Ártico e o Antártico, o gelo que lá está, são resquícios da última era glaciar. Não deviam lá estar, porque nós já estamos em tempo de calor há 12.000 anos. É um milagre eles ainda se aguentarem. Portanto, é natural que estejam a derreter. Mas querem saber a melhor? É que não há evidências que estejam exatamente a derreter. Ou seja, eles fundem no calor do verão,
quando é mais quente a temperatura, e o mar, como sabem, está sempre a 4 graus, que é a densidade máxima da água, embora a água salgada seja ligeiramente diferente, mas a água nunca está a zero. Se estivesse a zero, congelava. Portanto, a água onde está assente ou que rodeia cada glaciar, quando vos mostram os glaciares, os icebergs e essas coisas todas, está mais quente do que o iceberg. O iceberg é gelo. É gelo e atenção que é água salgada, que congela a uma temperatura inferior a zero. Portanto, é natural que o mar, estando mais quente, porque tem que estar mais quente, porque está no estado líquido, vá começando a aquecer os icebergs e eles naturalmente vão fundindo. O que é que isto tem de anormal? O que é que isto tem de anormal? Se vocês puserem um bloco de gelo, um cubo de gelo, que tiram do vosso congelador num copo de água, o que é que acontece? Será que a água fica toda congelada ou é o bloco de gelo que se vai derretendo progressivamente e fica no estado líquido? Água no estado líquido. Claro que é. Portanto, é natural que os icebergs derretam, é natural que as grandes massas de gelo do norte e do sul derretam, porque nós estamos em tempo de calor. Mas a culpa não é nossa, não é do homem, é a culpa do planeta, é a culpa do universo. Vão lá pôr a culpa em que vocês quiserem. Isto não quer dizer que nós não tenhamos uma certa responsabilidade, e grande, localmente na mudança climática. E por isso é que eu vos disse que eu vos vinha falar de alterações climáticas. Realmente, eu não sou negacionista, nunca fui, sou positivista, sou afirmativamente de que há mesmo alterações climáticas, porque nunca houve outra coisa. O que nunca houve foi a constância climática. Isso nunca existiu. É sempre alterações climáticas, o clima está sempre a alterar. Agora, o homem tem alguma responsabilidade nisto? Sim, localmente. Ou seja, nas grandes cidades. Nas grandes cidades, que o homem, ao longo dos últimos 100 anos, 150 anos, transformou a selva, o terreno, o pântano, o que quiserem, o que lá estava antes, a natureza, transformou-a em cidades. O que aconteceu? Impermeabilizou os solos, transformou pântanos em ruas, em praças, em avenidas, em alcatrão. Depois erigiu prédios, vivendas e depois grandes arranha-céus, tudo isso de cimento. E realmente as florestas desapareceram, o pântano desapareceu, a savana desapareceu e construiu-se uma cidade em cimento e alcatrão. Como se isso não chegasse, depois vieram os automóveis feitos de metal, que irradiam o sol que recebem. Portanto, em vez de termos terreno, imaginem terra, uma savana, agora temos cimento, alcatrão e carros. Milhões de carros nas grandes cidades a irradiarem a luz do sol que recebem outra vez para a atmosfera. O que é que isso faz? Faz com que não só, como vocês veem, haja cheias inacreditáveis, porque a humanidade achou por bem transformar rios e ribeiros em estradas, em praças, em avenidas, e construiu lá em cima, dos leitos de água. Ora, o leito está lá, o rio está lá há milhões de anos, mas nós achamos que conseguimos mudar aquilo em 4 ou 5 anos, e transformamos um leito de um ribeiro que realmente, durante a maior parte do ano, não tem água, ou não tem quase nenhuma, e achamos que, se entubarmos aquela ribeirita, com uns manilhas assim granditas, aquilo passa. Não passa. Não passa, quer dizer, durante uma ou duas ocasiões por ano ou por década, as manilhas não são suficientes para que uma enxurrada venha e consiga fluir através delas. Enchem-se de lixo, enchem-se de madeiras, enchem-se de pedras e tapam. Ao tapar, a água vem toda cá para fora. Quando vocês veem a água a saltar das tampas, a fazer com que as tampas de metal, de ferro fundido, saltem a 1 metro, 1,5 metros da altura, da altitude, é a força da água que não consegue passar pelas manilhas que estão entupidas. Portanto, é um caudal superior e faz o retorno, o refluxo e volta para trás e aquilo salta tudo ao ar. Portanto, meus caros, aí sim, aí nós mudamos o clima. Nas grandes cidades, nós mudamos o clima. Não há dúvida, porque antigamente era selva, ou era savana, ou era um pântano, ou era um terreno. Antigamente. Mas agora não. Agora são milhares de quilómetros quadrados de alcatrão, de cimento e ainda por cima com automóveis em cima. Ok? Aí nós mudamos o clima. E mudamos muito o clima. Nós podemos aumentar a temperatura na cidade do México, que tem, sei lá quantos milhões de habitantes, talvez 20 milhões, não se sabe, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. Nós podemos, e com certeza que fizemos isso, com a nossa mudança geográfica, fizemos com que o clima aí seja insuportável.
porque realmente nada absorve os raios solares e, pelo contrário, eles são enviados de volta, reemitidos de volta para a atmosfera. Fica uma fornalha quando há calor, não há dúvida. Por outro lado, de inverno também fica mais ameno, porque absorve, ou melhor, retendo o calor mais tempo, uma habitação quente também irradia para a sua vizinhança algum calor, alguma energia em forma de calor. Mas isso não interessa muito, o que interessa agora é a situação do calor que estamos a viver nos últimos dias. E esta situação de calor brutal que estamos a viver nos últimos dias, que se verifica acima de tudo nas cidades, precisamos de perceber porquê. E aí sim, nós alteramos alguma coisa. Se calhar em Mora, que teve a maior temperatura, não alterámos assim tanto. Se calhar um grau, que aquilo também é pequeno, mas em Nova Iorque, na Cidade do México, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes cidades com milhões de habitantes, sim, porque temos milhares e milhares de quilómetros quadrados de cimento, alcatrão e carros em cima. É essa a nossa alteração climática. Mas não fiquem aflitos. Basta afastarem-se 15 quilómetros da última casa, desse grande aglomerado populacional, basta afastarem-se 15 quilómetros e vão ver que a partir daí a temperatura volta ao normal e continua normal por aí fora. Quanto mais se afastarem, mais ela fica fixa. Só quando realmente chegam à cidade é que ela sobe abruptamente. Passaram a cidade para o outro lado e ela baixa e fica outra vez igual. Esta foi a nossa alteração. A alteração dos grandes centros populacionais, das grandes metrópoles. Foi aí que nós realmente alterámos o clima e alteramos todos os dias. Aqui está a explicação. Depois, quando nos mostram isto que vocês estão a ver aqui, quando nos mostram isto, como se isto fosse a natureza antes e depois, isto está errado. Este calor que vocês veem aqui à vossa direita é um calor que não pode ser o clima a provocá-lo sem que haja alguma alteração brutal. E não foi o homem que o fez. A não ser que esta árvore que aqui está estivesse no centro de uma cidade. Ora, não se vê em casas à volta, não se vê em ruas, não se vê em praças, não se vê alcatrão, não se vê em prédios, arranha-céus nem automóveis. Portanto, isto é mentira. Isto que aqui está é manipulação. Nada disto acontece no nosso planeta. Espero que tenham compreendido. Não me quero repetir mais. Isto foi para as pessoas que estão a iniciar-se no clima e que ficam muito admiradas com o calor que está a acontecer. Meus caros, o que vos quero dizer para terminar este vídeo é: deem graças a Deus por haver calor. Muito calor é demais, dentro das cidades é demais, não estou a dizer isso, mas deem graças a Deus por estarmos nos tais 10, 12, 14 mil anos de altas temperaturas, porque foi aí, foi nesta brecha entre duas idades do gelo que nós florescemos, que a nossa civilização floresceu, que começaram a ver os primeiros seres humanos inteligentes, construíram as primeiras cidades lá na Mesopotâmia, depois no Egito, aquelas pirâmides que ainda hoje não sabemos como é que foram construídas. Isso tudo começou, isso tudo se fez porque houve calor, porque o gelo derreteu. Deem graças a Deus pelo facto do gelo ter derretido há 10, 12 ou 14 mil anos, que é por isso que nós temos a civilização que temos. Se voltar, e vai voltar, a próxima era glaciar, meus amigos, digam adeus uns aos outros, porque não ficará cá ninguém para contar a história. Mas parece que é isto que o wokeismo quer. Quer que a gente se vá todo embora. Porquê? Não sei. Digam vocês.